48, correção. Então, vamos lá, pessoal. Na página 48, fala um pouquinho aí sobre descrição, né, dos personagens. Nós estávamos falando na outra aula sobre caracterização dos personagens num conto. E aí, no início da página 48, diz assim: podemos descrever pessoas, animais, plantas, objetos, sentimentos, paisagens, fenômenos físicos, etc. A descrição é um recurso muito utilizado em diversos gêneros, pois, por meio dela, o autor instiga o leitor a imaginar cenas, pessoas e situações mencionadas na história. Quem pode ler o número 3 para mim? Renan. Tia, eu não fiz não, mas vou ler. Ah, Ué, veja a seguir a reprodução de uma ilustração clássica do pintor e desenhista Gustavo Doré. Gustave, não sei como é que pronuncia. Gustavo. É. Então, aí tem uma ilustração, pessoal, de dois personagens muito famosos na literatura, né? Que é o Don Quixote e o Sancho Panza. Então, na letra A, está escrito assim: é possível identificar qual dos personagens ilustrados acima é o Sancho Panza e qual é o Don Quixote? Como você chegou a essa conclusão? E aí, quem fez? Pergunta que não quer calar. Quem fez essa tarefa? Eu coloquei sim, pelas características físicas. Sim, né? É, vocês podem observar aí, mas aí você colocou quem é o Don Quixote, quem é o Sancho Panza? Não, eu Não? acho que embaixo tá pedindo para descrever. Na letra B. Então, pessoal, na letra A é só para vocês dizerem se é possível identificar quem é um e quem é outro e como você chegou a essa conclusão. É possível identificar? Sim, tá? Como você chegou a essa conclusão? Através de quê? E aí vocês podem colocar através das características físicas. O próprio nome, não sei se vocês perceberam, o próprio nome Sancho Panza, né? Se refere a uma característica dele. Que característica é essa? Significa que ele é mais magrinho ou mais gordinho? Gordo. Mais gordinho, Gordo. né? Então É aí mais a gente já fofinho. sabe na ilustração quem é o Don Quixote e quem é o Sancho Panza, tá? O Don Quixote também é fácil de identificar pela sua vestimenta, a armadura, né? A lança que caracterizam como um cavaleiro. Então fica fácil aí diferenciar um do outro. Agora vamos para a letra B. Descreva Don Quixote e Sancho Panza com base na ilustração. O que a gente pode dizer de um e de outro? Descrições físicas, né? E aí? Sancho Panza. Vamos começar pelo Sancho Panza. Lembrando que o Sancho Panza é esse personagem mais gordinho, né? Que está com chapéu. O que a gente pode dizer sobre ele, pessoal? Vamos, vocês estão muito calados. Ele é baixo e é gordinho. Sancho Panza, né? Ele é baixo, é um homem mais gordinho. Ele parece ser um pouco corcunda, né? A forma como ele está sentado aí no cavalo, né? Ele não está numa posição ereta, né? Está meio corcunda. Já Dom Quixote, como que ele é, pessoal? Em relação ao Sancho Panza, como é que ele é?
Vamos, povo. Só Ana Bárbara que fala. Yasmin, José, Pedro Vitor. Mais baixinho, mais gordinho. Não, agora é o Don Quixote. Don Ah, Quixote tá. é um homem alto e ele aparenta ser magro. Exatamente. Em relação ao Sancho Panza, né? Olha lá, o Don Quixote, que é o que está com a lança na mão, né? Ele parece ser mais alto, magro, apresenta uma postura nobre, né? Olha lá como ele está no cavalo, né? Ele está ereto, com a lança na mão. Então vocês podem dizer essas características aí. E na letra C, para fechar essa página, com base nas características físicas, é possível identificar alguns traços psicológicos desses personagens? Quais são esses traços? E aí, pessoal? Vocês acham que, através das características físicas desses dois personagens, é possível saber também alguns traços psicológicos da personalidade de cada um? Não, acho que não. Sim. Reparem, até mesmo a postura dos dois, né? A forma como um está sentado no cavalo, ó, assim, meio corcunda, o outro já está mais em pé, ereto, né? Essa forma como eles estão aí, essa postura, a Sancho Panza dá a ele um ar mais recuado, acanhado, submisso. Já o outro, a postura do outro, do Don Quixote, é uma postura mais nobre, né? Parece o quê? Que ele é um homem corajoso, destemido, tá? Então, até mesmo através da postura das pessoas, dos personagens, nós conseguimos identificar características psicológicas. Vocês podem dizer aí na letra C que a postura encurvada do Sancho Panza dá a ele um ar de submisso, de recuado, enquanto a postura nobre do Dom Quixote pode dar, a ideia pode remeter a ele um homem corajoso, destemido, forte. Essa letra D, pessoal, vocês vão fazer no caderno, tá? Pelo que eu tô vendo aí, muita gente não fez. Então, essa letra D que vocês irão fazer no caderno. E eu irei corrigir numa aula de redação. Dependendo da quantidade dos conteúdos que faltam para finalizarmos o módulo 2, eu não irei olhar nesta aula de redação desta semana, só na outra. Então, vocês terão tempo à beça para fazer, tá? No caderno, vocês vão escrever um parágrafo só, pessoal, com algumas de suas próprias características físicas e psicológicas. Vamos falar as características mais marcantes de vocês, tá? Vamos falar primeiro as características físicas, como vocês são por fora, exterior, alto, magro, gordo, baixo, cor do cabelo, dos olhos, e depois vocês vão falar sobre as características psicológicas, sobre o temperamento de vocês, o jeito de ser, o que vocês gostam, o que vocês não gostam, uma característica marcante da personalidade de vocês, tá? Então, isso vai ficar para outra semana. E aí eu vou pedir que vocês, depois que estiver pronto, leiam para os colegas aqui na aula online. E agora nós vamos lá para a página 62. Página 62, que vem falando sobre a acentuação de alguns verbos, tá? Então, eu coloquei aqui numa folha,
Nós vamos estudar agora sobre a acentuação dos verbos ter e vir. Porque ter e vir. Ó, existem essas duas... Ai, tá fazendo uma sombra. Minha própria sombra. Existem essas duas formas aqui, ó. Primeiro eu coloquei o verbo vir, vem, sem o acento, e vem com o acento circunflexo. Estão vendo? E embaixo eu coloquei o ter. Aqui, calma aí, pessoal, aqui eu dei uma viajada. No ter eu coloquei, ao invés de tende a conjugado, eu coloquei ter mesmo. Calma aí. Vamos consertar aqui. Vocês estão conseguindo enxergar? Que eu fiz a caneta dessa vez, então ficou mais claro. Eu consegui enxergar. Só tô apagando aqui a besteirinha que eu fiz pra ficar certinho. Calma aí. Dá uma secada aqui, eu passei um liquid paper. Então, nós vamos falar agora sobre a acentuação dos verbos ter e vir. Ó. Primeiro eu coloquei o verbo vir, conjugado. Vem, na terceira pessoa do singular, que é assim que fica, ó, sem o acento. E eu coloquei aqui, ó, vem, que é a terceira pessoa do plural. O verbo recebe o acento circunflexo justamente para diferenciar da terceira pessoa do singular, que fica sem o acento. A mesma coisa acontece com o verbo ter, tá? Ó, eu tenho a forma tem, sem acento, que se refere à terceira pessoa do singular. E eu tenho a forma tem, com acento circunflexo, que se refere à terceira pessoa do plural, tá? Então, pessoal, numa frase, quando esses verbos aparecerem, se a palavrinha que estiver antes dele for uma palavra no singular, estiver na terceira pessoa do singular, eu vou utilizar vem sem acento, ou vou utilizar tem sem acento. Agora, se a palavrinha na frase que vier antes for uma palavra no plural, eu vou utilizar vem com acento circunflexo ou tem com acento circunflexo. Como assim, professora? Vou colocar uma frase aqui agora no papel. Eu nem coloquei frase nenhuma hoje. Com o vem primeiro, tá? Ó. Ele vem. Vou colocar aqui eles vem. Estou escrevendo agora. Então, olha só, pessoal. Nessa frase aqui eu coloquei ele vem. Por que eu coloquei vem sem o acento circunflexo? Que tá na terceira pessoa do singular. Porque aqui eu tenho uma palavrinha antes do verbo que está na terceira pessoa do singular, ele. Então, eu utilizei vem também no singular. A forma não acentuada significa a terceira pessoa do singular. Então, coloquei vem sem acento para concordar com a terceira pessoa do singular. Já na frase de baixo, eu coloquei eles. Agora é a terceira pessoa do plural. Eles. Tia, levanta um pouquinho fora que eu não tô vendo. E aí eu coloquei. Tá dando para ver agora? Uhum. Embaixo, nós temos a forma eles, terceira pessoa do plural. E aí, como é que ficou o verbo? Vem
com acento circunflexo, tá? Para fazer a concordância aqui com o pronome. Então, pessoal, a forma não acentuada vai concordar com a terceira pessoa do singular, com palavrinhas que estiverem no singular. E a forma acentuada, com acento circunflexo, vai concordar com palavrinhas no plural, na terceira pessoa do plural. Então, agora vocês que vão me responder, ó. Vou colocar uma outra frase aqui. Nessa frase aqui, ó, acabei de fazer. Tá dando para enxergar, pessoal? Porque tá a caneta. Sim, sim. Minha tia vem hoje. Vem sem acento. Sem acento. Todo mundo acha que é sem acento? Eu Sim. acho. Eu acho. Muito bem, certo. Olha lá, ó. Fica assim. Minha tia vem hoje. Vem sem o acento circunflexo, tá? Porque significa a terceira pessoa do singular, concordando aqui com o termo anterior, que é minha tia. Termo também que está no singular, na terceira pessoa, né? Minha tia, ela. Então, ó, vem aqui fazendo a concordância no singular. Agora, vamos com o verbo ter, que é a mesma coisa, tá? Meus amigos. Tá. Colocando qualquer frase que venha à mente. Agora eu coloquei com o verbo ter, que é a mesma coisa. Tá, ó. Meus amigos têm carro. E Tem aí? com Tem acento. com acento. Agora eu vou utilizar a forma verbal acentuada. Tem com acento circunflexo, para concordar com o termo que está antes, que é meus amigos. Terceira pessoa do plural. Meus amigos, eles. Então, como o termo aqui está no plural, eu vou utilizar a forma também no plural, que é a forma acentuada. Então, vai ficar tem, com acento. Olha lá. Então, pessoal, eu uso a forma não acentuada quando o termo que estiver antes estiver no singular, na terceira pessoa do singular. Agora, se o termo que estiver antes estiver na terceira pessoa do plural, aí eu tenho que utilizar o acento para diferenciar a terceira pessoa do singular com a terceira do plural. Muito fácil, né? Isso também acontece com outros verbos. Nós vamos ver aí na página 63, com o verbo manter, tá? Só que aí muda um pouquinho. Nós temos a forma mantém, vou colocar aqui na folha. Com o verbo manter, nós temos mantém com acento agudo e nós temos mantém com acento circunflexo. Qual vai ser a diferença aí entre um e outro? Alguém sabe? Ó. Nós temos assim, ó, mantém.
Eita, como é que tá tudo caindo aqui? Ó. Mantém com acento agudo, mantém com acento circunflexo. Com o acento agudo, nós vamos usar para o singular. Quando a palavrinha que estiver antes do verbo estiver no singular. E nós vamos utilizar mantém com acento circunflexo, seguindo aquele mesmo modelo do verbo ter e do verbo vir, tá? Quando a palavrinha que estiver antes do verbo vier no plural, tá? Na terceira pessoa do plural. Por exemplo, aí na página 63, tem os exemplos. Lá no verbo manter, no quadrinho azul. Ao se deitar, João mantém os olhos abertos porque tem medo do escuro. Mantém aí com o acento agudo, está concordando com? Pessoal? Singular. O acento agudo. Sim, mas está concordando com qual palavra na frase para ficar no singular? João. Com João. João, tá? Então, mantém com acento agudo no singular para concordar com o termo João, também no singular. Já na frase de baixo, onde eu tenho o sujeito composto, Marina e Laura sempre mantêm o blog atualizado. Por que eu coloquei agora mantém com acento circunflexo? Para concordar com Maria e Laura? Isso Marina. mesmo. Para concordar com os termos Marina e Laura, terceira pessoa do plural, tá? A mesma coisa, reparem lá, manter e conter seguem o mesmo modelo. A mesma coisa vai acontecer com conter. Existe contém com acento circunflexo e contém com acento agudo. Mesma explicação. Se o termo estiver no singular, na terceira pessoa do singular, eu vou utilizar contém com acento agudo. Se o termo estiver na terceira pessoa do plural, eu vou usar contém com acento circunflexo. Olha lá. Este manual contém todas as informações necessárias para montar aquele aparelho. Por que eu utilizei contém com acento agudo? Tá concordando com que palavra aí na frase? Este manual. Este manual. Reparem, este manual, terceira pessoa do singular. Todas as palavrinhas aí, tanto este quanto manual, estão no singular, né? Ele, manual. E na frase de baixo, eu utilizei esses galões contém 30 litros de água cada um. Por que agora contém recebeu o acento circunflexo? Porque tá concordando com os galões. Isso aí, muito bem. Porque agora contém está concordando com esses galões. Terceira pessoa do plural. Galões, esses. Então, contém recebeu o acento circunflexo, tá? Esse lance do acento é justamente para diferenciar o singular do plural. Sendo que com os verbos ter e vir, o singular não é acentuado. O vem no singular fica sem o acento e o tem no singular fica sem o acento, tá? O que muda para o verbo manter e conter é que esses dois recebem o acento agudo no singular e o circunflexo no plural. Voltando aí para a página 62, observem que nós temos imagens com alguns títulos nos livros, né? Nós temos aí reprodução de algumas capas de livros. E aí, nos títulos, vamos reparar as frases, ó. Na letra A. Onde os porquês têm resposta. Por que esse tem aí, pessoal, recebeu o acento circunflexo? Porque tá concordando com onde os Os porquês, que tá no plural. Isso aí. Tem com acento circunflexo significa que essa palavra está no plural, terceira pessoa do plural, concordando com os porquês, também terceira pessoa do plural. A capa de letra B, que está embaixo, girafa tem torcicolo?
Por que agora o tem não recebeu o acento circunflexo? Para Porque eu tô concordar concordando com com o girafa. girafa. Porque agora o tem está concordando com girafa, um termo no singular. Então, ele não recebeu o acento. Agora, a capa de letra C, que está lá em cima. Agora é o verbo vir. De onde vêm os nomes? Eu estou falando para vocês concordarem com a palavra anterior, mas pode ser que o termo esteja depois também do verbo, não tem problema nenhum, tá? De onde vêm os nomes? E aí, pessoal, por que esse vem recebe o acento circunflexo? Para concordar com Pra os concordar com os nomes. nomes. Concordar com os nomes. Reparem, a frase poderia ser também: os nomes vêm de onde? Tá? Então, vem no plural, concordando com os nomes também no plural. E na última capa, a capa da letra D, gente vai para lá, gente vem para cá. E todos têm direito a um trânsito seguro. Nós temos aí vem e tem. Vem está sem acento no singular. Por quê? Porque para Concorda com concordar com a palavra gente. gente? Gente no singular. Então, o vem também fica no singular. E lá embaixo, pequenininho, por que o tem recebeu o acento circunflexo? Para E concordar todos com a palavra todos. para concordar com a palavra todos, que está na terceira pessoa do plural. Então, eu utilizei tem com acento circunflexo também na terceira pessoa do plural, tá? Então, a forma acentuada é a terceira pessoa do plural. A forma, no caso do ter e do vir, a forma não acentuada se refere à terceira pessoa do singular. Já com os verbos manter e conter, fica parecido, né? As formas acentuadas que recebem o acento circunflexo, terceira pessoa do plural. E as formas que recebem o acento agudo, mantém e contém com o acento agudo, terceira pessoa do singular. A única coisa que muda do manter e conter para o ter e o vir é que o manter e o conter, no singular, recebem um acento agudo. Já o ter e o vir, não. É só essa mudança que ocorre de um para o outro. E aí, na página 62, na letra A, está assim. Qual é o sujeito do verbo ter no título A? Ele está flexionado no singular ou no plural? E aí? O sujeito, tia, eu acho que é os porquês. Os porquês, certo? E ele está flexionado no singular ou no plural? Plural. No plural, tá? Então, na letra A, vocês vão colocar o sujeito é os porquês. E está no plural. Na letra B, qual é o sujeito do verbo ter no título B? Girafa tem torcicolo? Qual é o sujeito do verbo Girafa. Girafa. girafa? Ele está no singular ou no plural? Singular. Singular. Muito bem. Agora vamos para a página 63. Em que pessoa, número, tempo e modo o verbo ter está conjugado nos títulos A e B? Vamos devagar então, ó, pessoal. Quando eu falo em pessoa, eu quero saber se é a primeira pessoa do singular, se é a segunda ou se é a primeira do plural, tá? Número é singular e plural, tá junto de pessoa. O tempo se é presente, passado e futuro. E o modo se é indicativo, subjuntivo ou imperativo. Então, nós vamos voltar lá na página 62 e vamos observar o verbo ter nos títulos A e B, tá? Então, vamos fazer um de cada vez.
Vamos colocar assim, no título A primeiro. No título A. Onde os porquês têm resposta? Vamos lá. No título A, vírgula. Vocês que vão me dizer agora. O verbo está conjugado em que pessoa? Terceira pessoa do Terceira plural. pessoa. Terceira pessoa do plural, tanto que o verbo está acentuado. Então, terceira pessoa, o verbo está conjugado na terceira pessoa do plural. Então, já falamos automaticamente pessoa e número, né? Porque número significa singular ou plural. Então, na terceira pessoa do plural, em que tempo? E aí, pessoal? Tempo presente, tá? Essas formas que eu apresentei aqui, vem, tem, estão no presente. E aí a importância do acento para diferenciar o singular do plural, tá? Então, vocês vão colocar aí, o verbo está conjugado na terceira pessoa do plural, do tempo presente do indicativo. Aliás, eu acabei falando do modo também. O modo é indicativo, que é um modo que expressa certeza sobre um fato, tá? Então, vamos lá, ó, repetindo. No título A ficou: o verbo está conjugado na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Só que aí também está pedindo o título B, tá? Então, aí vocês vão colocar ponto e vírgula, ou quem quiser pode colocar um ponto final, e vão colocar no título B Eu fiz. como é que ficou? Terceira pessoa do singular, o tempo presente do subjuntivo. Do subjuntivo? Subjuntivo não, como é que? Indica... Não. Não, O B não? Acho que é indicativo. indicativo, tá? Verdade, Então, ó, já no título B, terceira pessoa, porém agora do singular, que a forma verbal não está acentuada. Então, terceira pessoa do singular, do presente do indicativo, tá? Inclusive, aí na página 63, tem uma explicação lá em amarelo. Os verbos ter e vir são acentuados na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Eles têm, elas vêm, com o propósito de diferenciá-los das formas verbais no singular, que fica sem o acento. Ele tem e ela vem, tá? Agora vamos para a letra D. Com base na flexão de número dos sujeitos aos quais o verbo ter se refere em cada um dos títulos, explique por que a forma verbal é acentuada apenas no título A. Vamos voltar lá na página 62. Por que que só no título a forma verbal é acentuada? Sobre o verbo ter, tá, gente? Olha lá. O verbo ter aparece aí no A, no título A e no B. Por que que só no primeiro ele é acentuado? Porque tá no Para plural? conversar com o sujeito, os porquês. Isso aí. A forma verbal tem, recebe acento apenas no título A, porque o verbo ter está conjugado na terceira pessoa do plural, certo? Caso estivesse no singular, não teria o acento, como ocorre aí no título B. Então, vocês vão colocar, explicar, né? Explique por que a forma verbal é acentuada no título A. Vocês vão colocar, a forma verbal tem
Aí esse tem vocês coloquem com o acento, tá? A forma verbal tem recebe acento apenas no título A, porque o verbo ter está conjugado na terceira pessoa do plural. Foi? Foi. Agora nós iremos observar os títulos C e D. E vamos explicar por que a forma verbal é acentuada apenas no título C. E aí, pessoal? Por que que no título C... Aliás, por que que o verbo ter... Calma aí. Não é ter, não, tia. É vir. Isso. Por que que o verbo vir é acentuado apenas no título C? E aí? Vocês sabem, pessoal. Que só aqui recebeu o acento. De onde vêm os nomes? Esse vai acento para concordar com os nomes. Isso aí. No título C, vem, e aí vocês vão colocar o vem com acento. Se refere, vocês podem até colocar, se refere ao sujeito, os nomes, que está no plural. Sendo assim, o verbo recebe o acento, tá? Então, vocês vão colocar no título C, repetindo. No título C, vírgula. Vem, e aí vocês vão colocar o acento circunflexo em cima desse vem. Se refere ao sujeito os nomes. Vírgula. Sendo assim, o verbo recebe o acento. E aí, pessoal, como está falando do título C e D, mesmo que esteja pedindo para explicar só o título C, vocês podem colocar na resposta que já no título D, vem se refere ao sujeito gente, que está no singular. Por isso, não recebe o acento. É só voltar lá na página 62, tá? Então, ó, repetindo. No título C, vem com acento circunflexo, se refere ao sujeito os nomes. Sendo assim, o verbo recebe o acento. E aí, para completar, já no título D, vem sem o acento, se refere ao sujeito gente, que está no singular. Assim sendo, o verbo
não é acentuado. Foi, pessoal? Por mim foi. Número 3, muito fácil. Nós lemos aí juntos, né, sobre as formas manter e conter, sobre o lance do acento agudo e do acento circunflexo. E aí a pergunta é a seguinte: o que é possível concluir quanto às formas verbais destacadas nos exemplos, quando conjugadas na terceira pessoa do singular e do plural? O que é possível concluir aí, através desses exemplos? Hein, pessoal? João mantém, Marina e Laura mantêm. Um está com acento agudo, o outro está com acento circunflexo. E contém a mesma coisa. Este manual contém, singular. Esses galões contêm, plural. O que é possível concluir desses exemplos? Vamos, galera. Ana Bárbara, Renan. E aí? Ah, entendi, tia. Prestem atenção, eu acabei de falar. Mantém com acento agudo para concordar com o termo no singular. João. Mantém com acento circunflexo para concordar com Marina e Laura, no plural. A mesma coisa com o verbo conter. Contém com acento agudo para concordar com este manual, singular. E contém com acento circunflexo para concordar com esses galões no plural. O que a gente pode concluir sobre essas formas verbais? Quando é que a gente vai utilizar uma e quando é que a gente vai utilizar outra? Que os verbos vão sempre concordar com o sujeito? Pode-se concluir que essas formas verbais vão o quê? Receber qual acento singular, qual acento pro plural? Acento Pro agudo plural. para o singular e circunflexo para o plural. Isso aí. Então, vocês vão dizer, pode-se concluir que essas formas verbais recebem acento agudo para indicar o singular e acento circunflexo para indicar o plural, não é isso? Não é essa a diferença de um para o outro, a questão do acento? Uhum. Sim. Então vocês vão colocar aí. Recebem acento agudo no singular e acento circunflexo no plural. Pedro Vitor hoje está toda hora saindo, deve ser a conexão, né? É, tia. Deve ser a internet dele. É. Agora vamos à página 64. Nós vamos completar com esses verbos que nós acabamos de estudar. Complete as frases com os verbos indicados entre parênteses, conjugando-os no presente do indicativo, de acordo com o sujeito de cada frase. Os gatos sempre miam quando têm fome. Esse tem vai receber o acento ou não? Vai. 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 Para concordar com o sujeito, Os gatos. Os gatos. os gatos, que está no plural, na terceira pessoa do plural. Então, tem aí com acento circunflexo. Letra B. Minha irmã é muito organizada. Sempre mantém o quarto arrumado. Agora com o verbo manter. Sabemos que o verbo manter, quando recebe o acento agudo, acabamos de responder na questão anterior. Quando recebe o acento agudo, significa que ele está concordando com o termo no singular.
Quando ele recebe acento circunflexo, que é o chapeuzinho, significa que ele está concordando com o termo no plural. Mantém, vai concordar com quem aí? Minha irmã. Minha irmã. A minha Irmã. irmã. Então, qual é o acento? Agudo. Agudo, porque minha irmã está na terceira pessoa do singular. Então, mantém com o acento agudo. Tracinho para cima. Agora, com o verbo conter, que segue a mesma linha, a mesma explicação de manter. Singular, acento agudo. Plural, acento circunflexo. Aquele livro de história contém informações importantes sobre o nosso país. Contém, qual é o acento aí? Agudo. Agudo, para concordar com aquele livro de história. Terceira pessoa do singular. Muito fácil, né, pessoal? Sim. Letra D. Algumas nuvens escuras que vêm do oceano indicam chuva forte. Vem com acento circunflexo. Circunflexo. Muito bem. Vem com acento circunflexo, plural, para concordar com o sujeito da frase, que também encontra-se no plural. Algumas nuvens escuras. Então, vem com acento circunflexo. Número 2. Leia os pares de frases a seguir e acentue as formas verbais em destaque de acordo com as regras dos verbos ter e vir. Laura tem todas as respostas das questões de matemática. Diversas ONGs têm lançado programas de combate à fome no Brasil. Nessa letra A, pessoal, qual dessas duas frases o tem vai receber o acento circunflexo? Eu acho que Na segunda na frase. segunda. Na segunda, diversas ONGs no plural, então tem com acento circunflexo. Vocês vão acrescentar aí em cima do E o acento circunflexo. Na letra B, nós temos outro par de frases. Todos os anos, milhares de estudantes vêm para a nossa cidade para prestar o vestibular. E a segunda frase, a sua ajuda sempre vem em boa hora. Em qual dessas duas frases o vem receberá o acento circunflexo para concordar com o termo no plural? A primeira. Na primeira frase. Na primeira frase. Então, aí em cima do Ed vem, vocês vão colocar o chapeuzinho, o acento circunflexo. Vem está concordando com milhares de estudantes, no plural. Número 3. Elabore frases com os verbos indicados a seguir, conjugando-os no presente do indicativo e aplicando adequadamente as regras de acentuação. Olha, aí nesse exercício apareceram outros verbos como deter, está na letra A, provir, que está na letra C, e convir, que está na letra D. Esses verbos também seguem a mesma regra de acentuação dos verbos manter e conter. Ou seja, quando utilizados no singular, recebem acento agudo. Quando utilizados no plural, recebem acento circunflexo. Então, vamos lá. Na letra A, o verbo deter. Alguém forma uma frase aí com o verbo deter na terceira pessoa do singular. Como é que vai ficar? Deter é de conter, de possuir, de ter. E aí?
Vamos, povo. Ué, tia, com essa palavra fica difícil. Não. Ó, vou falar que tá aqui. Detém. Rodrigo detém o conhecimento necessário para ser aprovado no concurso. Rodrigo detém o conhecimento. Se está pedindo terceira pessoa do singular, como que esse verbo vai ficar? Detém. Detém com acento agudo. Com acento agudo, É. tá? Porque aí, entre parênteses, está pedindo terceira pessoa do singular. Então, qualquer frase que vocês formem aí, o verbo detém vai ficar no presente do indicativo e com acento agudo, tá? Eu falei essa frase, mas vocês podem colocar outra. O Rodrigo detém o conhecimento necessário para ser aprovado no concurso. Tia, Oi. eu botei. Ele detém um livro de biologia para estudar para a prova. Sim. Certo. E aí colocou o acento agudo? Sim. Agora vamos para conter. Terceira pessoa do plural. Se está pedindo na terceira pessoa do plural, como é que vai ficar o verbo conter aí? Contém, com acento circunflexo. Sempre falando do acento, porque é o acento que vai diferenciar o singular do plural, tá? Formem uma frase aí. Com conter. Vamos, povo. Pedro Lucas. Laura e Bianca contêm muitos livros. Laura e Bianca contém muitos livros. Certo. Contém com acento circunflexo. Tia, sei uma. Fala. Ele contém muito dinheiro. Ele, Eles não. verdade, Vai colocar esqueci. eles, tá? Tem que ficar no plural, né? Isso. Aí vai colocar eles. Tia, eu botei. Ana, Lucas e Gabriela contêm um grupo de estudos. Muito bem. Vejam aí se vocês colocaram acento circunflexo. Agora vamos para a letra C, que é o verbo provir. Provir quando algo provém de outra coisa, de alguém. Terceira pessoa do singular. Provir vai ficar provém. Provém com acento agudo ou provém com acento circunflexo? Agudo. Agudo. Então, por exemplo, seu José provém de uma família rica. Significa que ele vem de uma família rica. Esse provém vai receber acento agudo para concordar com o sujeito José, tá? Mais alguém fez aí alguma frase? Formulou aí alguma frase? Não, pessoal? Convir agora, que é de convém, tá? Terceira pessoa do plural. Convém com acento agudo ou convém com acento circunflexo? Circunflexo. 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 Então, como é que a gente pode formular essa frase? Vamos, pessoal. Convém no plural. E aí? Vou falar uma frase. As decisões mais sérias convém à diretoria. Ou seja, convém no plural, acento circunflexo, para concordar com as decisões também no plural, tá? Então, as decisões mais sérias convém à diretoria.
Qual Se a frase, tia? diretoria- Eu citei uma aqui. As decisões mais sérias convêm, com acento circunflexo, à diretoria. Mas vocês podem formular outras, pessoal. Esses assuntos não lhe convêm. Convém concordando com esses assuntos. E nós não chegamos ao fim desse capítulo, não, tá? Mas, aliás, chegamos sim. Chegamos. Amém. Agora que nós conseguimos fechar o segundo capítulo do módulo, porque cada módulo são 3 capítulos, né? Então, nós vamos fechar aí com essa página que sempre vem ao final de cada capítulo, que é um apanhado de tudo que foi estudado, né? E aí pede para vocês completarem com algumas palavrinhas-chave aí. Então, vamos fechar esse capítulo agora e creio que, assim, na primeira ou na segunda semana de agosto, a gente consiga fechar o módulo, tá? Calma, Rafael. Vamos fazer essa página aqui para a gente fechar esse capítulo. Então, aí, pessoal, na página 65, a primeira explicação é sobre conto de suspense. O conto de suspense é uma narrativa cujo principal objetivo é criar no leitor a sensação de... Caramba, hoje vocês estão... Curiosidade? Olha, Aflito? aqui na minha resposta tá sensação de incerteza e tensão. Curiosidade também cabe, né? Porque é um conto de suspense, então vai suscitar no leitor a curiosidade, a tensão, né? A vontade de saber o que vai acontecer, o que vem depois. Então, vocês podem colocar incerteza ou curiosidade e tensão também, né? Aquela coisa que até a gente fica nervoso para saber o que vai acontecer na cena seguinte. Agora vamos ao lado. O conto fantástico, como eu falei, possui quase as mesmas características do conto de suspense. Porém, no conto fantástico, há algo que diferencia do conto de suspense. O que é isso? São elementos como? Sobrenaturais? Exatamente. O conto fantástico é um texto narrativo relativamente curto, com poucos personagens, marcado por acontecimentos ou elementos sobrenaturais ou extraordinários, que dá no mesmo, tá? Sobrenaturais ou extraordinários, que não seriam possíveis no mundo real. Depois, agora falando sobre verbo, né, que nós estudamos também. O verbo que liga o sujeito a palavras que o caracterizam é chamado de Verbo de ligação. verbo de ligação. O predicativo do sujeito é o termo da oração que atribui uma Característica? característica ao sujeito. E, por último, falando sobre o que a gente acabou de estudar, né, as formas verbais ter e vir. Os verbos ter e vir são acentuados na do plural. E aí? Os verbos ter e vir são acentuados em que pessoa? Terceira pessoa. Terceira pessoa. Na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Gente, Stephanie estava presente na aula? Sei não, tia. Alguém sabe dizer? Porque entrar agora não adianta, né? Tá no final da aula.
É, do presente e do indicativo, eles têm, elas vêm. Com o propósito de diferenciá-los das formas verbais no Singular. singular. Ele tem e ela vem. Stephanie, você está entrando agora, Stephanie? Oi, tia, eu acordei atrasada. Pois é, mas agora acabou a aula. Na verdade, eu já até ultrapassei. São 9h06. Vocês têm mais alguma aula depois da minha? Sim. Então, depois, Stephanie, você pega aí com alguém o que foi dado. Vou fazer a chamada rapidinho, porque daqui a pouco eu tenho que dar aula para o 6º ano. Vamos lá, então, pessoal. Eu não vou nem poder colocar presença para você. Mas aí você já fica aí para a próxima aula. Tchau, Camille. Calma aí, Lucas. Não terminou, não. Fica para falar presente. Ana Bárbara. Presente. Ana Clara. Aqui. Arthur. Presente. Breno. Breno. Veio não. Caroline. Presente. Daniel. Diana. Veio não. Presente. Ellen. Gabriel Cabral. Aqui. Gabriel Maurício. Gabriel Ribeiro.